E hoje eu quero estudar com os irmãos. Primeiro eu quero ler o texto nosso básico dessas últimas semanas, que é Josué 3:5. Josué 3, versículo 5. É a quarta semana que nós lemos esse versículo, e eu espero que você já tenha percebido na direção que vamos caminhar, queremos caminhar cada vez mais. Vamos ler juntos? Josué 3:5 diz assim: disse Josué ao povo: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor fará maravilhas. E essa palavra não foi só para Josué, não foi só para aqueles dias, esse é um princípio da Bíblia. Vamos encontrar várias vezes, inúmeras vezes, Deus dizendo sede santos, como em Hebreus 12, persegui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que é ser santo? Deixa eu usar um outro sinônimo hoje. Ser santo, eu já disse que é ser separado, é ser diferente, andar na contramão da história. Mas uma outra definição de ser santo é ser parecido com Jesus. É falar o que Jesus falaria, é andar por onde Jesus andaria, é fazer o que Jesus faria e não fazer o que Jesus não faria. Ser santo é ser realmente um cristão. Tem a ver com essa imitação de Cristo. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser santos. E Ele promete: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós veremos maravilhas do Senhor, e nós estamos esperando esse tempo, em que maravilhas acontecerão. Maravilhas ultrapassa a cura, é mais do que sinais litúrgicos, dom de línguas, dom de profecia, mais do que isso. São milagres, o impossível acontecendo, e a Bíblia diz que ele pode acontecer. Eu dou muita graças a Deus, porque quando aceitei Jesus, logo em seguida eu fui para o primeiro acampamento, e o primeiro acampamento que eu fui na igreja, o tema era esse, Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E nessa série nós já vimos que Sansão, ele pôs tudo a perder, e no último minuto é que houve uma restauração, mas ele sofreu muito, porque ele não viveu conforme Deus queria. Nós vimos semana passada sobre Pedro, que também pôs tudo a perder por negar Jesus. Nós vimos também sobre Acã, que trouxe prejuízos para a sua família, porque também desobedeceu a Deus. Queridos, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então nós vamos cada vez mais na contramão. Nossas festas serão diferentes no nome de Jesus. O nosso falar será diferente. Que Deus nos ajude, porque o nosso procedimento será diferente. Nós vamos responder a essa avalanche de corrupção, de maldade, nós vamos responder à imoralidade, nós vamos responder a tudo isso que está vindo aí, não é postando, replicando e falando mal, nós vamos responder com boas ações, de tal forma que o povo vai olhar, Mateus 5,16, eles vão olhar e ver a luz que é em nós, e vão querer sair das trevas. Deixa eu dizer e insistir, que eu nunca vi esse tipo de ação ativa, de ataque, resolver nada. Quantos ataques houve em relação à droga e ela continua no Brasil? Se permitir ou não permitir, se liberar ou não liberar, ela continua. Agora, nós podemos ganhar essa guerra. A igreja de Cristo pode ganhar essa guerra, vivendo como Cristo viveu e mostrando que há algo melhor, algo melhor. Eu não combinei para deixar para essa hora, mas vou mostrar nessa hora. Não estava no script, mas vou mostrar agora. O que aconteceu, a missão tem mais de 150 frentes de trabalho, onde o pessoal está envolvido em vários setores da sociedade, além daqui da igreja. Né? Se eu mostrasse talvez no ofertório, podia te comover, mas Deus não deixou eu te comover com isso, porque o ofertório é um gesto racional. Mas veja aí é um lugar de Cobilândia. Cobilândia é um lugar de tráfico,
Cobi de baixo. Cobi de baixo. Volta aquela foto antes. Volta aquela foto anterior. Era um lugar ali, estava abandonado, tinha um lixo, a turma primeiro fez uma limpeza, aí já está limpo o local. A turma tem ido lá sistematicamente toda semana. Tem uma equipe que vai em Cobilândia. Aí essa equipe, agora mostra a foto seguinte, tem algumas fotos aí, olha a turma trabalhando, e eles estão transformando esse lugar numa praça linda na chegada de Cobi de Baixo. Quando você passar o túnel, você vai encontrar uma praça que será inaugurada no Dia da Criança para as crianças. Esse é o presidente da associação que está enlouquecido com o que está vendo, né? A turma trabalhando, a turma servindo. Tem mais algumas fotos aí? Tem mais fotos? Isso, a turma lá se unindo. Gestos assim vão mostrando a diferença. O pessoal está unido para fazer o bem. Pode ir para frente. Tem um filmezinho aí pequeno. Oi. Dá uma paradinha aí. Eu disse que quando eu recebi essas fotos de ontem, volta o filme, por favor. Quando eu recebi todas as fotos de ontem, eu tenho recebido de vários ministérios, essa foto da Gabi segurando o menino, para o menino pintar o muro do seu bairro. Gente, não precisa levantar a mão não. Quantos aqui postaram, copiaram aquela foto do museu, lá em São Paulo, de Curitiba e criticar? Não precisa levantar a mão não. Você ajudou a divulgar aquilo. Seu comentário, talvez ninguém se importou. Agora olha uma foto dessa. Eu pergunto, quantos vão replicar uma foto dessa? Quantos têm coragem de pegar o celular e tirar uma foto dessa e espalhar e dizendo assim, não tem só pessoas estuprando, violentando, fazendo mal a crianças, mas tem pessoas fazendo bem, ensinando-as a produzir e a melhorar o seu próprio habitat. Olha essa foto aí, é emocionante, leia essa foto, sabe? É o pessoal vivendo o evangelho. Está ali a criança pintando e a Gabi fazendo uma força para segurar, quer dizer, ela fez força mesmo. Tem mais um filmezinho aí? Bom pessoal, bem-vindo ao Cobi de Baixo. Essa aqui é a segunda intervenção urbana que a gente está fazendo nessa comunidade, junto com moradores, voluntários. A missão agora é construir uma área de lazer para o Dia das Crianças. Então você pode ver que o pessoal pintou muro, criou aí uma arquibancada, vamos instalar brinquedo e é realizando o sonho dessas crianças aí que nunca tiveram uma área de lazer dentro da própria comunidade. E deixa eu dizer, sem nenhuma verba pública, sem nenhuma intervenção política, e nem Alvará se pediu para poder fazer isso, porque está largado lá mesmo. É claro que depois de limpo, muita gente vai querer tirar foto, e muita gente vai aparecer, até para pedir o Alvará, não sei o quê, mas está ficando uma praça linda. Santidade tem a ver com isso, tem a ver com comportamentos que mudam, com hábitos que mudam, com paradigmas que mudam. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Vamos repetir? Santificai-vos, porque amanhã... Eu já pensei com os irmãos sobre Sansão, sobre Acã e sobre Pedro. Mas eu queria pensar hoje com os irmãos sobre Salomão que estava colocando tudo a perder. E eu quero começar lendo Eclesiastes 12, versículo 1. Eclesiastes 12, versículo 1. Eu quero começar pelo fim, depois eu volto lá no início. Mas Eclesiastes, um dos livros escritos por Salomão, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, vamos ler juntos: lembra-te do teu Criador, antes que venha Salomão já estava idoso quando escreveu Eclesiastes, e ele diz, no final do livro, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo, adolescente, grow, O2, ape, moçada, lembra do Criador agora, antes que seja tarde, antes que venham os maus dias, dias que
não poderíamos produzir e viver tudo isso para a glória de Deus. Deus ama a todos, Deus ama os idosos e salva pessoas com 80, 90, 100 anos. Mas Ele diz, aproveite agora, se esses moços, tem uma música popular que diz isso, se esses moços soubessem o que eu sei, se esses moços soubessem, e tivessem o privilégio, ou melhor, entendesse o privilégio que tem, que muitos de nós não tivemos. Quantos de nós tivemos o privilégio de estarmos num lugar, onde tivesse tanta opção, para vivermos essa relação com Deus, tantas oportunidades, tanto chamamento. Salomão encerra o seu livro dizendo, gente, eu passei por tanta decepção. Olha no capítulo 2, ele fala das decepções que ele passou, e ele encerra o livro, eu comecei pelo 12, ele diz, lembra do teu Criador agora, volte para Deus. Lembrar, ele está falando mais do que trazer a memória, ele está dizendo, assuma um compromisso com Deus agora. Olha o capítulo 2, verso 10 e 11, vamos ler, diz assim, tudo quanto desejar os meus olhos, é o testemunho dele, não lhes, vamos ler junto? Nem privei o coração de alegria alguma, tudo que eu queria fazer, eu fazia, me deu vontade, pronto, eu era dono de mim mesmo, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Sabe, se eu estou querendo, eu vou fazer, e ninguém me manda, eu não vou dar satisfação a ninguém, a vida é minha, sabe, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem professor, sabe, eu sou o anarquista. Ele disse, tudo que desejaram os meus olhos, eu não neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Continue no verso, diz assim, pois eu me alegrava com as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E qual era a recompensa? Fadiga. Qual é a palavra que mais aparece no livro de Eclesiastes? Para quem já leu o livro de Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, 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 vaidade. E ele diz, pois eu me alegrava com as minhas fadigas. Continua, diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho com que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade. Vamos ler juntos? E eis que tudo era vaidade. Eu estava correndo atrás do nada. Eu tive numa reunião do AP, a turma do AP está aqui? E tivemos um tempo de perguntas e respostas, e a primeira pergunta da primeira reunião, eu fui outra vez, mas a primeira reunião, eu não esqueço da pergunta, porque foi muito forte, e não vou lembrar quem fez a pergunta aqui agora, depois tiveram várias, e depois na outra reunião também, mas me perguntaram assim, pastor, por que Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a ele, e ele fez tanta burrada na vida? Olha que pergunta, por que Salomão escolheu sabedoria, pediu e Deus lhe deu, e ele fez tanta porcaria com a vida dele? Eu disse, Senhor, fala Deus, fala Deus. E a resposta que me veio foi essa, porque a sabedoria terrena, ela não isenta o ser humano do pecado, ela não produz santidade absoluta. Se a sabedoria produzisse santidade, Jesus Cristo não precisava morrer na cruz, não seria preciso morrer na cruz pelo pessoal de Harvard. Se santidade gerasse pureza, Jesus não precisava morrer na cruz pelos nerds, pelos sábios e entendidos, pelos de alto QI. Jesus não precisava morrer na cruz. Mas a santidade, ela não é capaz de levar o ser humano a pensar nos resultados da besteira que faz no momento que está fazendo. Por mais sábio, Salomão foi o homem mais sábio que se conheceu na terra. Mas no livro de Eclesiastes, ele mostra essa sua desilusão com a vida, com toda a sabedoria, quanta burrada ele fez, porque a sabedoria não isenta. Alguns acham assim, bom, eu sou o cara, eu sei,
mas nem Salomão sabia. Tanto é que ele, depois dessa oportunidade, ele começou a bater em várias portas na busca da completude existencial, de um viver pleno, que eu poderia chamar da dona felicidade. Salomão saiu batendo em várias portas à procura da realização, e uma delas foi o conhecimento. A primeira que eu queria considerar, eu coloquei cultura, mas ali na tela, mas a palavra é conhecimento. Tem mais a ver do que com a cultura local. Mas a verdade é que ele se dedicou intensamente a saber de tudo, achando que quanto mais ele soubesse, mais ele seria feliz. Que quanto mais ele estudasse, ele descobriria segredos que os outros não sabem. Deixa eu já dizer que eu não estou fazendo apologia à burrice. Eu não estou fazendo apologia a não ir na escola. Pelo contrário, todos devemos ler e estudar. Mas a verdade é que o Salomão aplicou o coração nisso, como uma busca ávida de ser feliz através do conhecimento, e de subir sobre os livros e dizer assim: eu sou o cara porque eu sei de tudo, eu tenho experiência em todas as áreas, eu conheço. Então o texto diz assim lá em Eclesiastes, no capítulo de número 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, podemos ler juntos? Diz assim, Salomão falando em Eclesiastes: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele disse: eu apliquei o meu coração a isso, a esquadrinhar, eu queria saber de tudo. Continua o texto, diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos do homem para nele os afligir. E ele continua dizendo, Eclesiastes capítulo 1, versículo 3, apliquei o meu coração. Bom, depois eu vou um pouquinho para frente aí. 1 Reis, o texto que eu queria também considerar sobre ele, 1 Reis capítulo 4, verso 30 e 34, 1 Reis 4, 30 e 34, aqui explica melhor. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente, e da que toda a sabedoria dos egípcios, era mais sábio que todos os homens, mais sábios do que Etã, Esraíta, e de que Emã, Calcol, Dardá, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor, compôs 3.000 provérbios, nós não temos todos eles na Bíblia, e foram seus cânticos 1.005, olha a produção de Salomão. Discorreu ele sobre todas as plantas, hein? Salomão estudou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota no muro. Salomão esquadrinhou, tentou descobrir segredos. Também falou dos animais, também das aves, também dos répteis, também dos peixes. Olha como o cara investiu, aplicou o coração numa sede de ser feliz através do conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta para nos ajudar a produzir coisas bonitas para a glória de Deus, mas não pode ser o nosso objetivo final, porque a felicidade não está no conhecimento. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, diz o verso 34, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido a sua sabedoria. Na Bíblia nós temos 3 livros escritos por Salomão, que é o livro de Provérbios, que é uma das teses mais perfeitas de filosofia, de comportamento. Não se escreveu em faculdade alguma uma tese tão perfeita como Salomão escreveu, que está na Bíblia, em Provérbios. Ele escreveu cantares. Não existe romance mais lindo produzido na terra do que o livro de Cantares. E ele escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele apresenta um pouco da sua história, para deixar-nos um conselho. Lembra-te do teu Criador, volta para Deus. Se você é jovem, adolescente, a hora é agora. Deus ama todos, mas jovem, adolescente, não vai da valsa, achando que tudo você tem direito, que tudo é permitido, que tudo é igual.
que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e daqui a pouco você está um velho acabado com cirrose hepática, você está uma pessoa frágil, uma pessoa que olha para trás e não vê rastro nenhum, porque não deixou nada na história. Então lembra do teu Criador, abrace Jesus Cristo, envolva com Deus, para que quando você chegar aos 60, 70, 80, você possa olhar atrás e ver que você, na sua juventude, você deixou uma história bonita. Salomão conta um pouco disso. Ele diz em Eclesiastes: eu apliquei o meu coração ao conhecimento. Eu apliquei o meu coração. E segundo Reis ele diz: eu estudei tudo, eu estudei todas as áreas. Eu estudei todas as árvores, todos os animais, todos os répteis. Agora em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele fala da conclusão que ele chegou. Depois de ter estudado tanto, Provérbios 1,7, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ele diz: eu descobri o seguinte, depois de tanto estudar, que o princípio da sabedoria é ter esse compromisso com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na busca da felicidade, Salomão, na busca dessa completude, dessa realização, ele não só procurou no conhecimento, estudar, ser um nerd, saber sobre tudo, conhecer tudo, dar informações sobre tudo, e dedicar sua vida inteira a essa produção, mas ele também bateu na porta do materialismo, da construção, do ter, esse apego exagerado, exacerbado aos bens, e ele procurou então fazer ao máximo investimentos, pensando que aí estava a sabedoria. Veja lá no livro de Eclesiastes, continuando no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 2 até o verso 10, ele fala sobre isso, sobre a sua busca na riqueza, a sua busca nos bens materiais. Eclesiastes, coloque aí por favor. Salomão bate na porta da riqueza, e em Eclesiastes capítulo 4, versículo 2 a 10, eu acho que agarrou lá em cima, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos que em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, engrandeci-me, sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. E nesse capítulo 4, ele fala então sobre essa busca em armazenar. Capítulo 4, verso 2, verso 4 e 10. Desculpa. Mas você vai perceber aí que ele bate nessa porta da riqueza, do ter, do capital, do bem, e achando que quanto mais armazenasse, mais construísse, mais investisse. Queridos, é bom ter uma reserva, mas bem limitada. Não pense você que... E é interessante o que eu vou falar, porque é tão óbvio, principalmente no meio religioso, mas tem gente que acredita nisso, que construindo, edificando, guardando, depois vai chegar a velhice e vai curtir tudo isso. Vai não. Primeiro que isso se torna um vício, e se torna uma tara, e é difícil se libertar disso. E depois você fica velho, gagá, não vai ter prazer nenhum com tudo que armazenou. E ainda mais, pode morrer antes de chegar às conquistas. E quem vai usufruir de tudo isso? Pode promover briga entre filhos, como acontece na maioria dos casos,
briga entre filhos e pais e mães e herdeiros. Salomão, ele pensou que guardando, ele seria feliz, ele tendo essa segurança material, ele seria feliz. Jesus Cristo deixou bem claro, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A vida de uma pessoa extrapola o que ele tem. A vida do homem não está na quantidade de bens que ele possui. Em Mateus 16, ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita ter de tudo? Do caviar aos luxos dessa terra. Se nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. O que adianta ganhar o mundo inteiro? E o moço rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você tem que desapegar, desapega. E ele disse: não, eu perco a vida eterna, mas eu não vou desapegar, eu vou fazer meu pé de meia, eu vou continuar preso. Salomão buscou nos bens materiais. Agora olhe lá, o resultado da experiência dele em Provérbios 11, verso 28. Provérbios 11, verso 28. A conclusão que ele chegou, diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É o próprio Salomão que está dizendo. A verdade é que em Eclesiastes ele fala da sua busca enfadonha pela felicidade. Em Provérbios ele transforma em princípios o que ele aprendeu. E ele diz assim, que a felicidade não está no conhecimento, o temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. Você é sábio. Se você é sábio, você teme e treme na presença de Deus. Isso é sabedoria. Não venha com diploma de Princeton, de não sei de onde, não sei da graduação, pós-graduação, doutorado, não venha, isso não prova sabedoria. Tanto é, que com tantas faculdades, gente, a moçada não sabe, fazer faculdade, no tempo do pastor Henrique Lobo, que é um jovem ainda, tinha que viajar muito, eram raras faculdades no Brasil, aí abriram esse comércio, e abriram cursos pós-faculdade também, não só para aperfeiçoar o conhecimento, mas é um comércio que dá dinheiro a quem possui. Aí inventaram graduação, depois pós-graduação, depois doutorado, depois mestrado, depois sei lá o quê, e tem o PhD, e tem não sei o quê, e muitos achando que nisso está a conquista do emprego, está a conquista, querido, com todo esse monte de faculdades, ainda não descobriram um remédio para a gripe, ainda não descobriram como fazer um capim com vida, ou fazer uma lesma que anda. Deus zomba da sabedoria humana. A sabedoria humana é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É bom estudar, mas é preciso saber um limite. E deixa eu até abrir um parênteses aqui. Tem gente estudando demais para justificar a preguiça de trabalhar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Levanta a mão não. Tem gente inventando curso, eu vou te dizer, olha, o que você já fez já dá para pegar na enxada. Tem gente inventando curso e procurando, não sei aonde, não sei para quê, né? Tenta a enxada. Tenta um servicinho aí primeiro, por um tempo. Já está bom. Né? Levanta a mão não. Mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Se não tem temor do Senhor, não adianta o conhecimento nenhum. Riqueza pode ser um rei com poder na mão. Que valor tem? Olha os milhões que essa turma juntou aí, roubando no Brasil. E agora, estão curtindo isso aonde? Na Suíça? Nos canais de Veneza? Não, muitos deles estão curtindo a fortuna que ajuntaram na Papuda. E se houver de fato uma revolução militar,
como está programada para assumir o Brasil, eles vão curtir isso em Bangu 1, Bangu 2 e Bangu 3. A papuda ainda é luxo para eles. E eles vão para Bangu 1, Bangu 2 e por aí afora, com todo esse dinheiro que juntaram. A verdade é que Salomão, mesmo sendo sábio, ele se estrepou. E aí então ele bate em outra porta. Ele procurou nas riquezas, nos bens materiais, e descobriu também que não resolvia. E aí Salomão procura no prazer, ele procura no sexo, ele procura na libertinagem. E diz lá em Eclesiastes, ele mesmo contando no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 8, ele diz o seguinte: provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. Até aí ele não estava errado, né? Delícia, a palavra ali está. Mas ele diz, mulheres e mulheres. O plural é que é o erro. Como ele tinha muito dinheiro, ele tinha condições de sustentar muitas mulheres. Lá no livro de Reis diz quantas mulheres de fato ele ajuntou no seu harém, para que ele pudesse escolher com quem ter relações e curtir o prazer, de acordo com o seu humor do dia. Então ele levantava num dia e passeava pelo harém e dizia, hoje vai você. E dali um mês, talvez, uma semana, não sei como é que era a vitalidade dele, ele falava, agora vai você. Mas diz lá no livro de Reis, capítulo 11, verso de 1 a 3, assim: ora, além da filha de Faraó, essa é a primeira, era titular, a filha de Faraó amou Salomão, muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, o seguinte: não caseis com elas, nem casem com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão com amor, pelo amor. Tinha 700 mulheres, olha, ele tinha uma que era titular, mais 701, princesas e 300 concubinas, 701 com mais 300, 1001, nem bombril. Eu acho que a propaganda do bombril, que não é de 1001 utilidade, veio disso aí, porque nada é novo na terra. Mas a verdade é que o Salomão tinha 1001, e você diz, pastor, mas ele tinha relações com todo? É claro que não. Mesmo existindo remédios na época que ele produzissem vitalidade para isso. Mas a verdade é que ele escolhia no seu harém, e isso demonstrava poder e prazer. E ele ajuntou 1001 mulheres, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 1001 mulheres. Agora deixa eu te falar a realidade que ele chegou. Ele diz assim, no livro, continuando aí, no livro de Eclesiastes mesmo, depois de ter juntado tantas mulheres, no livro de Eclesiastes ele diz o seguinte, vai para frente um pouquinho aí. Achei coisa mais amarga do que a morte. Vamos ler juntos? Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher com a qual ele se relacionava e não tinha amor. Olha a experiência dele, 1001 mulheres, a oportunidade de ir em 1001, encontrar pelo menos uma que lhe fizesse feliz. E uma pergunta que muitos fazem é, por que no Velho Testamento tem poligamia? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a poligamia aparece no Velho Testamento, mas nunca com a bênção de Deus, tem a ver com a maldade do coração humano. Você diz, mas era cultural, uma cultura que Deus não abençoou. Deus não tem compromisso com a cultura desse mundo, por isso que Paulo diz, rogo-vos pois irmãos,
que transformai-vos pela renovação da vossa mente. E entre nessa contramão da história, porque Deus não tem compromisso com a cultura impõe. E Salomão então entrou nessa, havia liberdade para isso, 1001 mulheres. Ele diz então: encontrei uma coisa pior do que a morte. Tanta amargura, depois de tantas mulheres, de tanta orgia. Você imagina as festas, você imagina os bacanais, você imagina Salomão experimentando uma aqui, uma ali, uma eteia, uma edonita, outra e tal. Essa semana eu vou com uma cananeia, essa semana eu vou com uma tal, e cada semana escolhendo uma. Quanta oportunidade ele teve. E sabe qual foi o resultado dessa experiência? Ele diz: eu achei uma coisa pior do que a morte, que é ter uma relação com a mulher que não se ama. Mas Salomão não bateu só na porta do conhecimento, só na porta do capital, do material, só na porta do prazer. Salomão também, ele bateu na porta do vício, daquilo que entorpece. E ele se dedicou, escolheu as bebidas de uma maneira especial. Ele escolheu as bebidas como fonte de prazer. E ele diz em Eclesiastes 2:3 o seguinte: ele já tinha procurado no conhecimento, já tinha procurado na riqueza. Ele diz: apliquei o meu coração a construir, a edificar, apliquei o meu coração a fazer, e apliquei o meu coração então nas mulheres, e tantas mulheres, 700 princesas, mais 300 concubinas, mais a filha de Faraó, 1001 mulheres. Agora ele diz assim, Eclesiastes 2:3, eu resolvi no meu coração, o meu coração está comandando minha vida. Isso foi o que ele disse no início: dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura. Eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E deixa eu te falar, Salomão não bebia bebida barata. Ele não bebia pinga de boteco. Ele era um homem rico. E ele podia dar ao luxo de escolher boas bebidas. Mas a sua experiência, ele diz: eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho, ou dar-me a um vício, a escolher algo que fosse uma fonte de prazer, uma droga, uma maconha, um LSD, um crack. Eu escolhi, ele escolheu a bebida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu me tornei um ébrio muito cedo, um bebedor, um alcoólatra, muito novo. E como todo mundo, eu comecei bebendo as doses sociais. Depois da conversão, eu parei de beber, tornei abstêmico, e bebida nenhuma, nem a social. Aqui na missão mesmo, já teve um tempo que nós quebramos garrafas de bebida, vinhos, vodka, cachaça, caros. No salão de baixo, nós tivemos tempo em que nós consagrávamos pessoas a Deus, e elas traziam no altar seus bares. Pessoas fecharam seus bares em casa, e traziam sacos de bebidas. Eu lembro que uma vez eu quebrei uma garrafa de cachaça, de um uísque curtido em pó de ouro. Tinha pó de ouro, mas a pessoa estava disposta a acabar com o bar dentro de casa. Mas o tempo foi passando, e eu já disse aqui, queridos, se eu fosse perfeito, eu estaria no céu. Não justifica, mas a verdade é que eu voltei à dose social. Porque tanto a droga, como o alcoolismo, como qualquer outro vício, basta a primeira dose. Deixa eu te dizer, sabe por que a gente serve a ceia com suco de uva? E nós não usamos vinho na ceia? Sabe por quê? Porque uma pessoa que já foi alcoólatra, só o cheiro faz ela retroceder. Só o cheiro. Você diz: mas aquele copinho, pastor? É. E quem aqui já frequentou quem aqui já teve esse vício, sabe disso. Então nós passamos a servir a ceia com suco de uva, sem álcool, para não ajudar pessoas a caírem, porque é possível, nós já tivemos vários exemplos disso, e o próprio pessoal que trabalha nessa área diz que um pouquinho pode despertar esse monstro. E aí você começa com a dose social.
E depois você vai com 2, com 3, com 4, com 5. Na hora da ansiedade, da aflição, vai a garrafa inteira. E eu estou contando agora. Ontem mesmo celebrei um casamento onde serviram vinho socialmente. E eu estou vibrando com prazer de já ter mais de 200 dias que eu não tomo nada. Que eu decidi. Primeiro porque a dose social vai me levar à embriaguez. Primeiro porque a dose social, além do mal, vai me levar à embriaguez. E segundo, porque tem muita gente olhando para mim e vão usar como álibi para serem beberrões o meu exemplo. Tem muita gente que vai se tornar cachaceiro, bebum, e vão dizer assim: mas até o pastor bebe. E aí eu tomei uma decisão, e eu disse: jamais, nem em casa, minha filha está aqui, meu genro está aqui, meu filho está aqui, nem em casa, nem em lugar nenhum, não tem nem o vinho mais sem álcool para eu tomar. Salomão disse: eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Olha a experiência dele. Em Provérbios, quando ele dogmatiza a sua experiência, lá no livro de Provérbios, ele fala do resultado da sua experiência, e capítulo 23, versículo 31 e 32, ele diz assim, ele se tornou radical. E deixa eu te dizer, querido, não brinquemos com leão com vara curta. Você disse assim: pastor, mas o senhor é fraco. Muito bem, Pedrão, forte, hein? Puxa, a senhora sabe até onde ir. Não cutuque o leão com vara curta, não brinque. Ou é tudo ou é nada. Foi um dos títulos de CD mais lindos que eu vi dos Vencedores por Cristo. É tudo ou nada, pega ou larga de vez. Depois o Bob usou com outra expressão, pede para sair. Viver com Cristo. Salomão se tornou radical, ele disse: não olhes para o vinho. Geralmente o bebum sabe de 2 textos. O bebum sabe do texto de Caná da Galileia, quase todo bêbado, mesmo não sendo religioso, ele sabe que Jesus transformou água em vinho. E quando é um bêbado mais graduado, ele sabe que Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas doenças. Mas ele não faz uma exegese, uma hermenêutica do texto. E aí vem com aqueles argumentos de que era um vinho diferente, que era nada, tudo tinha álcool do mesmo jeito. Tanto é que Salomão, ele disse: nem olhes. Ele se tornou tão radical, ele disse: não olha. Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Ele diz: nem olha, pois no cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ele diz: você olha, e aquilo provoca uma atração como o hipnotismo de uma cobra. E no final você vai estar se entregando àquilo. Na hora que apertar a situação, uma crise, uma ansiedade, um momento difícil dentro de casa, se você tem na geladeira, e aí você vai, e vai ser o seu escape. Salomão procurou na porta do vício, e ele escolheu a bebida. Mas a verdade é que ele ainda procurou também nos deuses das mulheres dele, num comportamento religioso pagão, um comportamento religioso vazio. E deixa eu te falar essa última porta que ele bateu, na idolatria. Diz-nos o livro de Reis, e agora não Eclesiastes, mas no livro de Reis, capítulo 11, verso 4 a 9. Capítulo 11 diz assim: sendo já velho Salomão, deixa eu voltar aqui, 1 Reis 11, 1 Reis 11, diz assim: sendo já velho, 1 Reis 11, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu
Há vários deuses. E o texto, você anota aí, 1 Reis, capítulo 11, 4 a 9. Ele começou, sendo já velho, a seguir outros deuses. As mulheres lhe perverteram o coração. Eu estou te falando do homem mais sábio que existiu na terra. E esse homem mais sábio, as mulheres conseguiram dobrar e afastá-lo do Deus vivo e verdadeiro, para que ele seguisse os seus ídolos. Não cutuque o leão com vara curta. Salomão tentou no conhecimento. Eu vou estudar. E vi que tudo era vaidade a correr atrás do vento. E aí ele buscou nos bens. Então eu vou juntar, vou ter, vou comprar, vou construir, vou armazenar. Vaidade de vaidade. Então eu vou apelar para o prazer, para o sexo. E aí Salomão se entregou a 1001 mulheres. E ele descobriu que é uma coisa pior do que a morte. É manter uma relação com uma pessoa que não se ama de verdade. E aí então ele apela para o vício, para a bebida. Frustrante. A frustração foi tanta que ele diz: nem olhe para o vinho quando se mostra vermelho no copo. Nem olhe. Ele se tornou radical. E aí ele termina a história seguindo, ou melhor, ele continua nessa decadência, seguindo os deuses das mulheres com as quais ele morava. E ele começou a adorar esses deuses. Mas quando já velho, e ele olha para trás e vê toda essa bagunça, toda essa sujeira, toda essa loucura, encerrando o livro de Eclesiastes, eu imagino que Salomão está gritando. A verdade é que a Bíblia não tem som, mas se você considerar essas experiências, você vai entender que ele está gritando para o jovem, para o adolescente, para o moço, para o pai do moço, para a mãe do moço, para o padrasto, para a madrasta, dizendo: ajudem seus filhos a lembrarem do Senhor enquanto são jovens. Lembra-te do Senhor nos dias da sua mocidade. Vamos juntar forças para ajudar essa nova geração, para que eles não percam tempo como nós perdemos, para que eles aproveitem a vida como nós não aproveitamos, para que eles não sofram como nós sofremos. Diz que o tolo, ele não aprende nem com os próprios erros. O tolo apanha, e ele não aprende. Diz que uma pessoa que tem conhecimento, inteligência, ela aprende com os erros que ela comete. Então ela erra, ela apanha, aí cai a ficha, diz: estou fazendo besteira. Aí ela... O tolo não aprende. O inteligente aprende com os próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa errar para aprender. Ele não precisa ter a sua experiência para aprender. Não, eu vou experimentar para ver se é isso mesmo. Isso é tolice. Salomão está dizendo: você não precisa passar pelo caminho que nós passamos. A meninada do Grow ali atrás. E quantos jovens espalhados aí? Quantas moças e rapazes? Quanta gente nova, que não precisa pagar o preço que nós pagamos para chegar até aqui. De sofrer o que sofremos. Porque está tão claro o segredo da felicidade. Lembra-te do teu Criador. Volte-se para Deus. Seja radical na sua relação com Deus. Porque o prazer não está em nenhuma outra porta. John Lennon, do grupo que se tornou imortal na memória de muitos dos Beatles, John Lennon, ele disse para o Jornal da Espanha, quando ainda vivo, ele disse o seguinte, a frase de John Lennon, e eu guardei esse Jornal da Espanha, e John Lennon, numa entrevista no Jornal da Espanha,
Ele disse: eu não encontrei nada na fama e na riqueza. Ser famoso e rico não vale nada. John Lennon, ele disse: eu tive. Gente, quanto dinheiro teve esse cara na época dos Beatles? Quanta facilidade, quantas mulheres à disposição. O cara era um astro, e era bonito. Riqueza, status, eram os Beatles. E John Lennon confessa, num jornal da Espanha: não encontrei nada na fama e na riqueza. Ser famoso e rico não vale nada. Que decepção. Tem pessoas morrendo para ter fama, riqueza, prazer, de forma totalmente hedonista. Vamos ficar de pé. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e dirás: não tenho nele prazer. Me empresta esse copo que está ali em cima. É um copo que está ali, perto do Marcos? É um copo cheio de florzinha, bem contemporâneo. Não é um copo, é um vidro, bem contemporâneo. Mas a nossa vida é mais ou menos uma vasilha assim. Desde o nascimento e desde a antiguidade, nós nascemos em pecado. Isso quer dizer, nascemos vazios. Só Deus pode completar a nossa existência. Mas não é um relacionamento frio, dominical, é uma entrega a Deus de verdade. É um compromisso com os princípios dele. Disse: vinde após mim, é segui-lo. Esse pote, ele pode ser muito útil, mas se ele estiver emborcado, se ele estiver de cabeça para baixo, não tem ar, não entra ar nele. A verdade é que ele torna inútil, ele fica fechado, não serve para nada. Muitos do vazio da vida estão passando para viver de cabeça para baixo na história. Uma vida sem sentido, vazia, sem respiração, se afogando, morrendo, sufocados. Quem sabe Deus te trouxe você aqui hoje à noite para você deixar Ele encher o seu coração. Você se virar para Deus e dizer: Deus, eu tenho batido em tantas portas, eu tenho seguido tantos deuses, eu tenho procurado de tantas formas, eu tenho procurado em tantas igrejas, mas igreja nenhuma me satisfez. Eu vou te dizer, você pode passar por 50, igreja nenhuma vai conseguir completar você. O que vai completar a minha vida é a sua. É uma decisão de seguir Jesus Cristo, de morrermos para nós mesmos a cada dia tomarmos nossa cruz. É uma entrega, é uma entrega. Não ao liberalismo, não ao modismo, não, é viver para Jesus. Já não sou eu quem vivo, é Ele que vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É uma entrega, é uma entrega. Pode ser um rei com poder na mão, pode ser um rei sem Jesus, é escravo sim. Essa é a música que o Celiel está tocando. Pode ser um rei com poder na mão, mas do mal é escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim. Eu não lembro a letra toda, mas se você lembrar, diz assim: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e seguir até o fim.
pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Você pode se tornar um rei, uma rainha. Você pode ter poder nas mãos, mas ser escravo. Agora você pode ser livre se entregando a Jesus. Pobre ou rico, moço ou velho. Lembra de Salomão. Salomão voltou para Deus. Salomão se reconciliou com Deus. Mas ele ralou. Fecha os olhos. Pai querido, no nome de Jesus, aplica a tua palavra no nosso coração. Santo Espírito, que nós possamos não esquecer que o que estudamos não são dogmas da igreja, não são textos produzidos pela religião, mas é a tua bendita palavra que diz. Guarda isso no nosso coração, no nome de Jesus. Eu queria orar como igreja por você. Talvez você veio para cá precisando que a igreja orasse por você. Você trouxe um pedido, você tem um desejo, está acontecendo alguma coisa e você quer que a igreja ore. Então, antes da gente terminar, você sai do seu lugar e vem até o altar. Se você tem, todos temos, mas se você tem algo para além do normal, ou quem sabe, você quer aproveitar essa noite para começar uma caminhada radical com Jesus. Eu disse que mesmo eu já sendo pastor, eu preciso tomar decisões de começar de novo. Eu preciso de redefinir, de reformas. E eu não quero parar de mudar. Se você tem, eu vou pedir que você não saia, senão na direção do altar. E venha no altar e nós vamos orar como igreja por você. Tem alguém que tem algum pedido, algum assunto pelo qual que gostaria que a igreja orasse, ou alguma decisão que você gostaria também que a igreja orasse por você, para que ela se solidificasse, você tivesse força? Sai do seu lugar, mesmo que você não seja da igreja, e vem até o altar e nós vamos juntar os pastores, juntar o grupo de intercessão, mas sai rápido para a gente poder orar junto aqui, né? Vem para cá, pode vir, está na arquibancada, dá tempo de vir, e depois daqui você já vai embora, traz o seu material e daqui você já vai embora, mas venha, quem sabe você está andando longe de Jesus, e você ainda está iludido pensando que existe felicidade em outra porta, e você está achando que vai encontrar um outro jeito de viver bem, e você é um espectador na religião, mas você não tem compromisso. Pede licença e vem, diz: eu quero começar, eu quero tomar uma decisão numa determinada área. Talvez eu venha sendo materialista demais, talvez eu tenha me preocupado demais com os bens, eu estou ficcionado, eu estou tarado pelo ter, pelo comprar, pelo poder, eu quero ter, eu estou com medo de morrer e não ter nada. E agora você diz assim: bom, eu vou dividir, eu vou repartir, porque esse é o segredo de ter. Tem mais quem reparte, tem mais quem divide. Então você vem ao altar, talvez a sua tristeza seja esse apego à matéria, talvez a sua tristeza seja o apego ao conhecimento, e você não descobriu nada com tanta faculdade que você já fez, ou talvez seja um vício, talvez seja droga, talvez seja a bebida, talvez seja um outro vício que você não quer largar, não consegue largar sozinho, mas você quer largar, desculpe, você quer largar. Como é que pode um cigarro mandar em você? Um cigarro diz: me fume, e aí você tem que ajoelhar e fumar. Você diz: não, pastor, eu não fumo ajoelhada, mas você tem que fumar, porque você é escravo do cigarro, mesmo sabendo que ele faz mal, que ele mata, mas um cigarro diz: fuma, e você diz: eu tenho que fumar, porque ele é o seu dono. Talvez, menino, um pacotinho de crack, ele diz para você: usa, e você tem que usar, porque você não é tão macho como você acha que é. Mas em Cristo Jesus você vai ser mais do que vencedor. Em Cristo Jesus nós ultrapassaremos a normalidade. Disse: santificai-vos, porque Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. E numa hora como essa, é hora de cura, é hora de milagres, é hora do impossível.
Se você vem para o altar com o coração sincero e diz: eu quero mudanças na minha vida. Esse é o mês da reforma, 500 anos que a reforma protestante aconteceu, mas talvez seja o primeiro dia da reforma na sua vida, e você diz: eu não quero ser mais um assistente da religião, hoje eu quero dar um passo na direção de uma reforma, eu vou mudar, eu não sei como, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer e nem sei por onde, mas eu vou mudar, eu quero mudar, meu coração grita por mudanças. Venha Jesus. Você não está vindo a mim, você não está vindo à igreja, e nem precisa ficar nessa igreja se você não quiser, você pode procurar outra no seu bairro. Mas se você quer mudanças, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Venha. Tem mais gente que não pode sair daqui do jeito que está, tem mais gente que sabe que precisa. Você diz: por que ir à frente? Porque é uma maneira de renunciar, de humilhar o que nos escraviza, de soltarmos daquilo que nos prende. Você diz: não, mas eu posso tomar minha decisão. Pode, deve, mas você vai sair do seu lugar para dar testemunho. Vem, querido, venha Jesus, venha para o altar, dá tempo, venha, tem mais gente vindo. Saia do seu lugar. É uma maneira de você dizer: não é minha carne que manda em mim, agora é Jesus que manda em mim. E é por isso que eu saio do lugar. Minha carne está dizendo que não, mas eu saio do meu lugar, porque o Espírito está dizendo que sim. O Espírito está dizendo que sim. Venha. Tem outros vindo aqui no corredor. Vai recebendo aqui do lado, pastor Lutero. Tem mais pessoas chegando aqui. Diga assim: eu vou começar uma mudança hoje, 1º de outubro, mês da reforma. Vai iniciar uma reforma na minha história, como nunca aconteceu. Começa com uma decisão. Tem mais gente, mas a carne não vai vencer, forças espirituais do mal não vão vencer, paradigmas religiosos não vão vencer. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora. Venha Jesus. Oh, dia mais lindo quando a gente toma uma decisão de mudança para melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. Olha só: 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus. Pai querido, vamos orar junto, igreja? A igreja toda orando junto, todos orando junto. Vamos repetir juntos uma oração pelos irmãos aqui na frente. Diz assim: Pai amado, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, e por favor sonda o nosso coração, mostra o que precisa ser mudado, e capacita-nos para mudanças radicais. Nós queremos viver um compromisso sério com o Senhor. Oramos pelos irmãos que estão no altar, que maravilhas aconteçam na vida deles, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Se você está aqui na frente e quer a nossa ajuda em oração, quer a nossa ajuda um gabinete pastoral, conversar naquela porta ali, depois você vai falar com o pastor Lutero e com a equipe do Ligados. Deixa o seu nome lá e nós vamos orar por você. E que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos acompanhem. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua graça e nos encha de paz. Que o Senhor
tenha misericórdia de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Oh, nós não vamos voltar sozinhos. Nós vamos sair por aquela porta com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós vamos brilhar nesse mundo. Vila Velha, o estado do Espírito Santo, vão ver muitos faróis acesos, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.